Excelente, vamos lá, boa noite, pessoal. Agora começou o ano, né? Para alguns aí, realmente começa somente depois do carnaval. Para a gente não, para a gente já começou faz um bom tempo ali, né? Desde o começo do ano a gente tá trabalhando já, a gente já está desenvolvendo, fazendo conteúdo, né? Não só fazendo conteúdo, a gente está, na verdade, compartilhando conhecimento, eu acho que é o mais importante, né? Ao longo de todos esses anos que eu tenho tanto de empresa, tá? 15 anos eu trabalhei em multinacionais, mais uns 15 anos que eu trabalho dentro da PUC. Vai estar transmitindo pelo YouTube? Não, não vai estar, tá? Somente depois dessa aula aqui, daí eu acabo postando lá no YouTube, tá? E daí depois, né, no YouTube ele é mais para o pessoal que perdeu alguma coisa ou mesmo quer rever, seja o assunto. Então, a gente acaba fazendo fechado a aula, tá? Porque quem está aqui é porque tem interesse, tá? Quem está aqui é porque tem alguma coisa a acrescentar, né? Achou que precisa, né? Seja encontrar alguma coisa a acrescentar, a gente está crescendo em conjunto aqui. Essa é a ideia, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou, né, falar 5, 10 minutinhos aqui, nem não vai passar realmente disso dali, sobre o projeto que a gente está fazendo aqui. Eu e minha equipe, a gente está trabalhando em cima de um projeto, isso é um desenvolvimento em cima de pessoas que precisam se desenvolver e às vezes estão travados dentro da empresa. O cara já fez vários tipos de formações, já fez pós-graduação, já fez especialização, né? O cara tem ali, já fez alguns cursos de curta duração em inglês. Então, assim, o cara tá numa posição já legal. E se não tá, vai chegar nessa posição e vou te falar, a gente às vezes acha ou mesmo a gente se coloca em algum momento que a gente fica preso, né? A gente realmente fica preso dentro de algumas situações e passa anos dentro daquela situação e a gente acaba não percebendo o que a gente está fazendo de errado, né? E quando eu comecei lá atrás, dentro das empresas, cara, eu fazia a mesma coisa, né? Porque a empresa como um todo, isso daqui é um segredo mais de dentro das empresas, principalmente depois que você entra para alguns níveis corporativos ali, que você começa a perceber. A empresa como um todo, ela precisa manter, seja sempre uma base ali, né? Dentro das empresas ali. Seja essa base é o que vai, no jargão ali popular, carregar o piano, tá? Então, se você pega uma base 100, tá? Em torno de 10% das pessoas que entregam além do que foram contratados, esses caras eles acabam subindo outras posições, tá? Não varia muito disso, tá? Eu posso dizer então que as empresas que são muito grandes, em torno de 20%, mas a maioria, dependendo do tamanho da empresa, em torno de 10%. Se você pega em torno ali de 70% das pessoas que trabalham, 70% são as que carregam o piano, né? Isso é, o cara que ele entrou como analista, ele virou coordenador, ele tá querendo uma posição de gestor ali, de gerente, ou mesmo subir para uma direção. E, ao mesmo tempo, quando ele começa a perceber que ele fica muitos anos estagnado numa posição, quer dizer que a empresa, né, ele pensa que a empresa não está dando para ele ali, seja o que ele necessita, mas a empresa nunca vai dar nada para o cara. Quem vai procurar, ou mesmo quem vai buscar, sempre é a pessoa. Só que da empresa ela vem com algumas pegadinhas, vamos dizer assim, né? Para manter a pessoa ali. Qual que é? O cara tem uma vaga ali, e daí ele fala, olha, eu vou me inscrever para aquela vaga. Daí a empresa fala, legal, coisa e tal. Só que você não tem uma pós-graduação. O cara trabalha 2 anos em cima de uma pós-graduação. Aí ele fala, agora eu vou me inscrever para uma outra vaga, porque aquela ali já foi, já subiu. Daí chega lá na outra, né, a empresa tem, olha, você não tem um inglês fluente. E o cara vai trabalhar no inglês fluente. E, ao mesmo tempo, o cara passa 5, 10 anos e a pessoa vê que ela fica, assim, está entregando muito ali, mas está estagnada, né? Então, a ideia da aula de hoje, que é trabalhar muito pode estar destruindo sua posição, são essas pessoas que trabalham muito, mas o cara vem trabalhando, isso de uma maneira errada, porque o esforço aqui não está construindo a carreira, porque ele está agregando, seja um conhecimento, que às vezes a empresa está usando esse conhecimento dele como uma chave para ele ficar, entre aspas, estagnando e gerando resultado para a empresa. É ruim isso? Não, porque para a empresa, seja o cara, ele está fazendo o quê? Ele está mantendo, seja as pessoas que entregam, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo o que lá embaixo, porque faltou também aquele pessoal lá embaixo, né? Em torno de 15, 20% das pessoas embaixo, a empresa todo ano vai mandar embora.
Isso é para oxigenar ali, seja para sempre entrar um cara, né, com uma gana muito grande de crescer muito rápido dentro da empresa, e depois, lógico, dependendo ali onde ele entra dentro da empresa, ele acaba se adequando às posições. Teve até um gestor meu que foi muito engraçado, que ele falou um dia para mim assim: nossa, Adams, você se acostumou muito rápido com a cultura da empresa. Quando ele me falou isso, né, eu devia ter em torno de uns 10 anos de empresa. Eu achei que ele estava me falando assim, e, cara, que bom que você se adequou, mas não foi nessa linha que ele me falou. E eu percebi isso daí a gente percebe depois que a gente começa a ter uma senioridade em cima de muito tempo trabalhando. Quando ele me falou isso, quer dizer que eu me adequei rápido à empresa, à cultura da empresa, mas ao mesmo tempo a empresa ela não queria que eu me adequasse rápido. Ela queria que eu fosse diferente naquele momento, porque eles precisavam de pessoas diferentes para trazer resultados diferentes. Até porque eu vim de uma outra companhia, eu já era professor e eu não me foquei na época, né? E eu fiquei pedalando ali e fiquei carregando o piano. E depois que passou um tempo, né, me encontrei com alguns colegas meus que, né, que já tinham ido morar fora e tudo mais. E eu comentei isso com um dos colegas meus. E ele falou: cara, quando você entrou na empresa, você era para ser o gestor dessa área. Só que você se adequou muito rápido. Você começou a carregar o piano. Isso é, você começou a entregar muito resultado somente da sua área. E daí vem algumas coisas que a gente peca, né? A gente não, assim, eu vou aprofundar isso aqui um pouquinho para frente ali, mas são algumas coisas que a gente começa a pecar ali, a gente não escolhe bem, seja alguns projetos, a gente não escolhe bem, seja aonde as nossas lutas devem ocorrer, seja aonde eu vou gerar o meu esforço. Isso é, eu começava a pegar tudo e gerar muito resultado. E eu achava que o meu trabalho, né, isso é um trabalho que eu estava fazendo ali, um trabalho muito forte, era o que estava trazendo meu resultado. Não sei, já aconteceu isso com vocês? Aconteceu? Dá um joinha aí, só para eu entender se estão junto aqui comigo, tranquilo? Ou então pode comentar aí, tá, pessoal? Fica à vontade. Excelente. Olha só, então, se você continuar escolhendo projetos como escolhe hoje, né, você tem que pensar, daqui a 5, 10 anos, aonde eu vou estar? Tá? Principalmente aonde você está na empresa hoje em dia. Aonde você vai estar se você continuar na mesma posição que você está hoje? Fazendo as mesmas coisas, gerando os mesmos resultados. Tá. Bem rapidinho, tá? Só para a gente daí entrar no assunto aqui, até porque é importante, né? Para você que está entrando aqui agora, que você que entrou no grupo ali, no grupo VIP, né? Que a gente tem no WhatsApp, né? A gente vai gerar conteúdo, a gente está gerando conteúdo ali. E isso é bem importante porque é uma comunidade que a gente vai em busca, isso é, do que está faltando para vocês, e eu vou trazer, seja a técnica, tá? Das empresas e também a parte a teórica, né? Que é o que a gente aprende na academia. Olha, faz isso que gera esse resultado. E isso é muito engraçado, porque nem tudo que a gente tem na parte de teoria ali não se aplica na prática, né? Porque a prática são pessoas diferentes, muito diferentes, tanto que as empresas que eu trabalhei, cara, era um mundo totalmente diferente, era bizarro, né? Um era extremamente quadrado, né? Extremamente quadrado, e outro era extremamente aberto. E isso dá um boom na gente, assim, porque uma você tem muita liberdade, a outra você tem que trabalhar somente em padrões, tá? Mas vamos lá. Eu sou professor, tá? Como vocês já viram, né? Eu trabalho mais de 15 anos na PUC. Como professor, eu entrei como professor de graduação e trabalho em pós-graduação. Tenho 8 pós-graduações dentro da PUC ali. O meu doutorado é em cima de AI, de indicadores, tá? Sou Black Belt, né? Tenho algumas pós-graduações ali. Mas isso, na verdade, foi aquilo que eu falei lá atrás para vocês, tá? Porque eu estava dentro das empresas e eu comecei a fazer um monte de coisa porque eu queria crescer dentro da empresa. E eu vi que algumas vezes eu fiquei muito estagnado dentro da minha área, fazendo coisas que estavam gerando um resultado legal, mas eu não estava evoluindo. Então eu fui agregando muito conhecimento ao longo do tempo. E lógico que esse conhecimento, né, me levou, seja hoje, né, hoje eu não trabalho, o pessoal fala que eu trabalho, né, hoje eu sou somente professor de universidade. Mas, né, eu convido vocês, tá? Eu gero alguns conteúdos e é interessante, tá? Para vocês saberem. Eu gero conteúdos dentro do meu Instagram. São conteúdos mais profissionais, tá? Então, assim,
para vocês, seja... Às vezes eu chamo isso daqui de pílula, tá? É uma pílula que a gente pega ali e aquilo ali já, putz, isso daqui é o que é legal, né? Então, já entendi o conceito disso daqui. Lógico que depois eu sair e aplicar, aí é diferente. Convido também você, né, entrar no meu LinkedIn, né, avaliar lá. O meu LinkedIn é bem mais profissional, tá? Porque aqui eu acabo postando várias coisas mais profissionais. O Instagram é um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais maleável, e aqui no LinkedIn é bem mais profissional, tá? Então, eu acabo postando outras coisas que também não posto lá. E, lógico, como eu comentei aqui, até o Maurício estava perguntando no início, né? Então, as aulas, né, que eu acabo fazendo, seja as quartas-feiras aqui, eu acabo postando, seja no YouTube lá. Então, né, todas as aulas vão estar postadas ali, para quem quiser ver, rever e compartilhar com seus colegas. Mas vamos ao que é interessante hoje, tá? Convido depois também vocês entrarem lá. Qual que é a ideia aqui, tá? Principal, tá? Pode chocar um pouco, mas é essa a ideia mesmo, tá? Trabalhar muito, né, pode estar destruindo sua carreira. E tem um chefe meu, tá? Líder, tá? Líder, tá? O chefe é aquele cara que ele faz sozinho e ele quer o resultado tudo para ele, né? Ele faz, quer dizer, os outros fazem, ele pega somente para ele, seja as benevolências do que acontece, e deixa a equipe de lado. E o líder não. Teve um dos líderes, né, que eu tive, ele me falava que, cara, não importa quanto você trabalhe, você tem que trabalhar certo. Depois eu fiquei pensando, o que esse cara quis me falar com isso? Porque isso é bem importante. Não importa quanto você trabalha, você tem que trabalhar certo. Isso cara, você tem que entregar o resultado para as pessoas que te dão valor. Não estou falando para você deixar de fazer as coisas, tá? Fique claro. Mas você tem que entregar resultado para as pessoas que te dão valor. Aonde está gerando valor, tá? Então, vamos lá. Você está fazendo tudo certo. E mesmo assim, tem aquelas reuniões, seja para a pessoa ali ela subir de carreira, para a pessoa ela ter uma bonificação, para a pessoa seja ir para um outro departamento. Será que o seu nome está nessas reuniões? Será que o teu chefe ele leva o teu nome para essas reuniões? E aqui a gente tem que ser bem assim, bem claro com você, porque dentro das empresas, caso você não for dono de uma empresa, mas dentro das empresas, tá? Eles estão pensando sempre no resultado que você está gerando para a empresa, tá? Evidente que existe uma troca muito mútua ali, isso a empresa te dá o trabalho, né? Você tem que fazer as suas atividades lá e, né, em contrapartida, a empresa vai te pagar por isso. Eu não estou falando que se a pessoa trabalha 12, a pessoa trabalha 16, 18 horas, independente, tá? Mas quando me veio essa frase, tá? Aqui daí vem algumas coisas bem importantes, ó. Entregas consistentes dentro do prazo, comprometimento alto com a equipe, resolver problemas rapidamente, disponibilidade total para demandas, mas você sente que você não tem um crescimento estratégico. O que acontece quando você não tem esse crescimento estratégico? Significa que quando... Deixa eu só permitir aqui, significa que quando você está entregando muito, tá? As pessoas podem te olhar muito como uma pessoa mais especialista. Ah, mas não é bom? Sim, pode ser, dependendo do caso. Vou até contar uma história aqui, né, para vocês entenderem o contexto. Existem pessoas, tá, que querem virar gestores. E esse cara tem que começar a entregar coisas certas para as pessoas certas. Entregar resultados certos para as pessoas corretas, tá? E existem pessoas que não querem virarem gestores. Cara, e não é demérito nenhum. O problema é que a nossa sociedade hoje, às vezes, eles entendem a gente, ou mesmo eles veem a gente, do tipo, ó, o cara é gestor. Pô, então o cara, ele subiu na carreira. Hoje tem pessoas que ganham até muito mais, né, que presidentes de empresas, e multinacionais grandes, sendo gestor de ninguém, somente dele mesmo. Isso a pessoa que só trabalha para ele. Mas isso são áreas específicas, áreas de TI, né, áreas de tecnologia, uma área muito específica, né, que o cara trabalha sozinho. Mas na maioria, né, as pessoas precisam trabalhar, seja em equipes. Só que quem quer virar gestor, o cara, ele precisa começar a pensar estrategicamente. Vou voltar, dar um passo para trás. Como eu falei para vocês, tem pessoas então que querem virar
né, ser gestor. E tem pessoas que querem virar especialistas. E não há demérito nenhum, que fique claro, tá? Isso aqui para todo mundo. Qual que é o problema? Esse cara que quer virar gestor, ele começa a apresentar vários tipos de erros. Quais são esses erros? Isso é, aceita qualquer coisa. Cara, quem aceita qualquer coisa, chega em qualquer lugar. Resolve qualquer urgência sem ser estratégia. Eu tive até uma colega de trabalho, não vou falar o nome dela, né? Uma colega de trabalho, Terezinha. Cara, impressionante como essa mulher ela se metia na vida de todo mundo. Não só na minha, de todo mundo. Ela recebia, só para você ter uma ideia, ela recebia um e-mail em cópia. Ela não era nossa gestora, não era nada, tá? Ela tinha o trabalho dela, ela era par da gente, ela recebia um e-mail em cópia, ela vinha cobrar a gente do e-mail. Tanto que chegou um momento assim que a equipe ficou tão, vamos dizer assim, chateada, para não falar outro nome aqui, que a gente levou pro gestor e falou, cara, meu, ela se mete em todos os nossos trabalhos aqui, cara. Não é porque ela tem, tipo, 20 anos de casa, e eu tenho 4, 5 anos de casa aqui, que ela tem que ficar resolvendo os meus problemas. Ou mesmo me colocando pressão, de tipo, olha, isso daqui é urgente, olha, eu já respondi, olha, você não vai responder. Sabe, coisas assim que, tipo, começam a irritar, né? Então, isso daqui você tem que tomar muito cuidado, porque você tem o teu quadradinho, você tem a sua vida, você tem o seu trabalho, você tem as suas entregas. Volta que eu falei, escolha as suas batalhas, né? Com certeza, essa da minha colega ali, a Terezinha, não era uma batalha a ser trabalhada, porque, na verdade, era, assim, era dela, era o jeito dela, tá? Mas, cara, essa pessoa, ela começou 20 anos, começou numa posição, 20 anos depois, ela tava só andando de lado, parecia Siri, né? Só andando de lado. Nunca foi em posição nenhuma, porque, assim, ó, resolvia tudo, né? Tudo era urgente. Sabe aquele negócio de ah, as pessoas elas assim, precisam de uma política. Você precisa ser político dentro da empresa, mas você não pode ser descarado de puxação de saco, né? Porque as pessoas, na maioria, pelo menos, não gostam de pessoas que fica puxando o saco, né? Eles gostam de pessoas comprometidas que geram confiança, que é muito diferente. Outra coisa, mede o sucesso pelo esforço, não pelo impacto. Isso daqui, existe um momento que é bem importante a gente entender. Na nossa vida, principalmente profissional, você tem muitos altos e baixos, tá? E tem momento que você tem que trabalhar muito, tá? Tem uma série, né, que se chama Sweet, tá? E se vocês não assistiram, pelo menos é uma série de um escritório de advocacia. Cara, sensacional para você que é, seja business, né, quer crescer na vida e tudo mais. O cara tem umas sacadas muito boas. Daí tem uma coisa que ele falou muito bem. Ele falou o seguinte, cara, quando eu cheguei aqui, eu dominei. Isso é, eu fiz o negócio aqui, as pessoas achavam que eu morava aqui dentro. Hoje em dia eu já não preciso fazer isso, porque lá atrás eu já fiz com que as pessoas me enxergassem como uma pessoa que entrega muito. Então, aquela história de quando as pessoas te vê pela primeira vez e você causa um impacto, cara, isso é uma verdade. É como você se veste, como você se porta, como você fala. Então, quando você chega num determinado lugar, antes de você abrir a boca, as pessoas já fizeram um raio-x de você. Então, dentro da empresa, é a mesma coisa. É a mesma coisa. As pessoas elas já têm, seja, uma opinião formada sobre você. E se você tem uma opinião ruim, você tem que voltar 10 passos para trás e repensar como que você vai apagar, seja essa tua história que você tem, para você escrever um novo capítulo. Então você vai ter que, né, seja, mostrar esforço. Para daí depois sim as pessoas falar assim, não importa se você está chegando às 10 e saindo às 3, porque daí eles não estão mais vendo, seja, o esforço que está fazendo, eles estão vendo as suas entregas. Mas isso demanda daquilo que eu estava comentando, lá uma curva muito grande de entrega no início, para daí depois você começar a escolher as coisas que você vai entregar. Então, não confunda atividade com posicionamento. É bem diferente. Sabe aquela pessoa que chega
E assim, as outras pessoas escutam, do tipo, cara, o cara chegou e todo mundo fica em silêncio e fala assim, vamos esperar esse cara falar, porque quando esse cara fala, cara, o cara, assim, ele tem uma assertividade muito grande, ele tem uma voz ativa, ele tem um domínio sobre o que a gente está fazendo aqui, sobre o que a gente vai entregar. Então, competência sem estratégia, você vai ficar como especialista. Volto a dizer, não é ruim, né? Mas ao mesmo tempo, se você continuar por 10 anos trabalhando ali, não tem problema, cara, né? Cada um tá no seu lugar, cada um tá no seu mundo, mas é evidente que eu espero, né? Eu acho que você tem interesse, a ideia é você crescer profissionalmente, porque algumas coisas começam a atingir a gente, seja, é, seus colegas já estão numa outra posição, a sua família está te cobrando que você ganhe mais, você está se cobrando também que você ganhe mais, você já chegou, seja numa idade que você lá atrás, eu lembro quando eu me formei, é muito engraçado, né, cara, quando a gente está na universidade. E eu vejo, como eu sou professor universitário hoje, eu tenho, basicamente, eu tinha a mesma ideia que alguns alunos lá. Ah, quando eu me formar, cara, eu vou ganhar, tipo, 10 vezes mais do que eu ganho de estagiário, né? Mera ilusão. Demora um mega de um tempo para ganhar esses 10 vezes mais, dependendo da área que você trabalha, evidente, né? Mas depende aonde você está, como, aonde você cai, né, com as pessoas com que você se relaciona, isso daí acelera muito. Vou dar um exemplo. Teve o mesmo estagiário que entrou comigo em uma das empresas que eu trabalhei, eu entrei no pós-venda, e ele entrou como estagiário do vice-diretor, do diretor de comercial. Tá? E esse diretor comercial depois virou vice-presidente. Tá? Esse cara, evidente que ele entregou o resultado. Né? Mas, cara, esse cara, só para você ter uma ideia, hoje ele é VP mundial, seja dessa marca que eu comecei a trabalhar. E, assim, ó, foi meteórico. Foi meteórico. Assim, em 2 anos o cara já era coordenador, em 5 anos o cara era gerente, em 10 anos o cara ele já era presidente de uma das companhias aqui da América Latina. Depois ele voltou para o Brasil e ficou como VP aqui, também comercial, e já foi morar fora. Então, assim, foi meteórico, né? Coisa assim de Neymar. Mas, veja, ele entregou para as pessoas certas, os projetos certos, o que era certo, né? Então, vamos lá. Projeto errado não só cansa, ele te posiciona, mano. Porque quando você entrega, seja, tudo o que é para você entregar, que você vai dar um salto, você coloca tudo no mesmo balaio. E aí vira operacional. Você vira o executor. Você somente resolve o problema. Isso você não faz nada estrategicamente. O que é estratégico? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está resolvendo um problema de um cliente importante, de uma, sei lá, de uma concessionária, tá? E, cara, se você simplesmente resolver esse problema, isso vou ligar para o consultor aqui porque eu resolvi o problema. É um cara importante. Vamos supor que o teu gerente chegou para você, mas olha aqui, tem esse cara, eu preciso que você corra atrás e resolva esse problema aqui. Beleza. Daí você vai, corre atrás e você resolve e entrega para o teu gerente. Tá aqui resolvido. O cara vai falar, puta, beleza, cara. O que você está passando para ele? Cara, você, operacionalmente, você fez um trabalho de excelência. Você realmente fez o negócio, executou, resolveu o problema e já está pronto para o outro. Já está pronto para o outro. Cara, você não está crescendo, porque você entregou para uma pessoa que essa pessoa, se ela, lógico, ele está ali como gerente já, esse cara ele vai fazer uma reunião com a concessionária, vai fazer uma reunião com o consultor, vai fazer uma reunião ali com o board e vai falar o que tem. Então você chama as pessoas. Para que isso? Para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Então, algo que era simples, você transformou em algo grandioso. Não estou falando que você tem que fazer para tudo isso. Porque tem algumas coisas que são simples de você resolver. Resolve ali para uma ou duas pessoas, beleza. Mas veja, assim, as empresas como um todo, elas trabalham para aquele cara que está lá fora, que é o cliente dele. É o cara que está, é o cara que tem a voz, né, que pode subir lá para o diretor. Com certeza, essa concessionária falou, olha, o Adams não foi o gerente.
o Adams, fez uma reunião e ele falou como resolver o problema aqui. E daí colocou todo mundo na reunião. Mas dá um trabalho isso. Cara, mas você está se vendendo. Né? E isso é você estar colocando o seu nome na frente. Quando as pessoas lembrarem, quando perguntarem de alguém que resolveu um problema do cliente, quem que esses caras vão lembrar? Vão lembrar do gerente que passou para frente ou do Ades que fez a reunião? Foi de quem fez a reunião, cara. Isso faz 1, 2, 3. Então, é um meio de você também fazer isso. Então, todo projeto comunica algo sobre vocês. Lembre que resolver um problema também é um projeto. O projeto não precisa ter aquelas fases do DMake, aquelas fases do PDCA, aquelas fases do MASP, aquelas fases do Kaizen. Tudo você precisa de uma narrativa, isso é de uma história, daí você vai levantar em cima daquela história uma oportunidade, as pessoas interpretam como uma causa, depois você analisa, extrai os dados que você precisa, quebra aquilo lá em pequenas partes, desenha na sua cabeça ou mesmo com as pessoas que estão junto com você, levanta todas as causas que aconteceram ali, em cima daquele desenho, para entender se sejam oportunidades ou então as causas que estão acontecendo, propõe soluções e executa. E lá na frente, o que falta? A venda. Falta a venda, cara. O que as pessoas não entendem? Isso é fato. Isso a gente só entende, principalmente quem é mais técnico, mais engenheiro. Eu só fui entender isso depois dos 10 anos. Sem dúvida. Principalmente depois que eu comecei a trabalhar com projetos, tá? Então eu tenho mais de 800 alunos que já passaram na minha mão, mais de 10 mil alunos que a gente já formou, tá? Só comigo foram mais de 800 alunos. Então, assim, de projeto, assim que foi gerado, tem lá nos meus documentos, foi mais de 100 milhões. Como que a gente fez isso? Vendendo. Mas o que você está vendendo? Vendendo a solução, cara. Você está vendendo uma solução. Você levantou uma causa e vendeu uma solução. Né? E as pessoas têm que entender que a todo e qualquer momento você está vendendo. Se não é algo, é você. Então, todo projeto ele vai comunicar o teu nível do problema que você escolhe, o impacto financeiro ou estratégico, o impacto financeiro e estratégico, tá? Quem precisa aprovar e quem passa a depender daquele resultado ou de você. O que é mais importante, as pessoas, elas precisam depender de você. Aí você vira o jogo. Enquanto a empresa, tá? Enquanto você depende da empresa, então o jogo cara, eu tenho que fazer algo aqui e essa empresa, ela depende de mim. Até vou puxar um exemplo que eu eu li essa semana. Eu vejo tanta coisa, podcast, li. Era da Val Marchiori, aquela da Mulheres Ricas lá. Né? Parece besteira, mas olha só que interessante o que ela fez. Né? Ela, cara, a história da mulher é sensacional. Sensacional mesmo. Tá? Depois vocês peguem lá e vejam a história dela. Mas é só esse frame aqui que eu vou falar para vocês. Ela vendeu tanto um produto para as prefeituras, ela era vendedora de uma loja. Vendedora de uma loja. Ela vendeu tanto produto para as prefeituras que ela chegou pro dono e falou assim, olha, eu quero 30% de tudo que eu estou vendendo aqui para as prefeituras. Cara, por que ela fez isso? Porque era ela que estava lá vendendo, não era o dono da empresa. Mas daí era o dono pegar. Cara, o cara não tinha manha. Ele não era o vendedor. Depois você vê lá como que ela conseguiu essa venda, mas o cara falou, beleza, eu estou na mão dessa pessoa. Então, quando a empresa depender do seu trabalho, isso é do que você responde, ela vai começar a fazer o quê? Você começa a pegar projetos que tragam resultados, que o seu nome começa a ficar mais em evidência. E aqui vem uma parte bem importante. A gente tem que parar de se esconder. Tá? Você tem que parar de se esconder. Porque se você fica se escondendo, uma hora a empresa vai te achar e vai te demitir. Vai cair naqueles 10% a 15% lá que todo ano a empresa está fazendo aqui, está fazendo reciclagem. E é normal a empresa fazer reciclagem. Não é porque a empresa não gosta de você, não gosta do seu trabalho. É normal.
Então, se você é uma pessoa que está entregando, você é uma pessoa que está ali carregando o piano e pegando alguns projetos estratégicos, mostrando resultados, fazendo reunião, aparecendo. Sabe aquele cara chato que as pessoas falam assim, porra, de novo aquele cara, meu, apresentando resultado? É esse cara que vai subir. Pode ter certeza. Porque é aquele negócio que a gente acha que não é, mas você começa a perceber que é. Quanto mais as pessoas falam de você, mais você fica, seja, em evidência. E se você está em evidência, quer dizer que você presta um trabalho bom. Erros podem acontecer? Pode. Mas, assim, ó, o erro... Tem um livro que é bem interessante também, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá? Damon Kahneman, depois pega o nome lá. É bem importante. E tem uma parte que ele fala o seguinte: se você errar, comunique que você errou rapidamente e resolva. Não escondendo, cara, tá? Porque isso daí faz com que você vire aquela pessoa assim, meio que. é, Como que eu posso dizer? Sabe uma pessoa que fica. Não usa bem a estratégia ali de se comunicar. Isso a pessoa nunca erra. E não existe isso, né? Errar é normal, errar pode acontecer, mas vai de como você erra e como você trata aquele erro. Erra, corrige, vai para frente, para de ficar, seja se escondendo atrás de erros. Vamos para frente, vamos trazer mais resultados. Isso é comunicar já o outro resultado vai para frente. As pessoas não se prendem muito nisso ali, tá? As pessoas se prendem muito mais pelo resultado, tá? Não se prendem muito pelos erros. Porque erro pode acontecer, isso é normal, qualquer empresa, somos humanos. É evidente que quanto mais senioridade você tem, menos erros você vai cometer, né? Então, quanto mais maduro você é, mais você já aprendeu, seja o caminho das pedras, tá? Então, 3 frameworks aqui bem importantes para você avaliar bem, seja essa caminhada. Primeiro, pega um projeto, tá? Que ele tem impacto real, tá? Tem que ser algo financeiro, estratégico, ou então algo mensurável. O que eu recomendo? Sempre um indicador. Sempre indicador. Ah, mas eu não tenho um indicador aqui. Ache, faça, desenvolva, crie uma planilha, faça um indicador. Porque as pessoas são visuais, tá? Não vai com tabela. Não vai com tabelinha. Tabela não funciona. Sempre é o visual. Daí você pega em cima daquele indicador, vê a meta que a empresa está propondo e propõe uma meta. Não precisa ser uma meta agressiva. Pode ser uma meta, seja razoável ali. O que você está passando? Outra coisa bem importante, não espera, cara, que o teu gestor venha e te traga para você. Olha aí, olha aqui, meu gestor. Não, para de ficar dependendo dos outros. Você tem o teu trabalho, você tem as coisas que está fazendo, vai buscar algo diferente e leve você para o carro. Leve você lá para a mulher, seja para tua gestora lá, leve você. Esta oportunidade, cara, que é fazer diferente, algo a mais, que as pessoas falam, eita, cara, além do trabalho que ele faz, ele está desenvolvendo outra coisa. Então quer dizer que você já saiu da bolha, você já saiu do ambiente comum. Qual que é o ambiente comum? O ambiente comum é eu passo uma atividade e todos executam. Ambiente diferenciado, eu passo uma atividade, executa, mas eu entrego algo a mais. Aí você começa a se tornar, seja cereja do bolo. Existem patrocínio e alinhamento, isso é, você tem um champion ou então uma promoção, uma garantia, e aqui você amarra o cara. Você amarra o cara, isso é, vou fazer algo a mais. Mas, chefe, líder, você pode ser o meu patrocinador? Você pode ser a pessoa, olha, você não vai fazer, eu só preciso de que você me dê apoio nisso daqui. Ou então você pode me indicar alguém dentro da empresa que pode me apoiar nesse projeto? Tem que ser um gestor, evidente. Então aqui você já tem um cara, que você vai fazer? Vai usar este cara como ponte. Cara, e aí começa algo milagroso. Daí o teu chefe conversa com outro cara, você está entregando um resultado, né? E as pessoas começam a te conhecer, que você está fazendo algo mais. Cuidado, cuidado, que daí você vai cair ali, seja para as outras pessoas vão falar assim, ai, mas o que que o Antônio, o que que o Yuri, o que que o Thiago tá querendo fazer algo a mais, tá querendo se aparecer aqui na empresa. Ah, esquece, velho, esquece. A gente não tem amigo da empresa. Tem colega de trabalho, né?
E todo mundo ali, você já tem os seus ideais, tem as suas vontades e tudo mais. E às vezes pode ser totalmente aleatório de você, totalmente diferente do seu. Você quer subir, a outra pessoa quer ficar estagnada, outra pessoa quer ir embora, outra pessoa quer que ninguém veja ela ali, e o outro também quer subir. Às vezes tem 5 querendo subir no meus cargos, e vai subir, evidente, quem tiver mais patrocinador. Né? Outra coisa, fortalecer a posição. O que eu estava falando? Visibilidade, aprendizado, próximo livro de carreira. E aqui vem outra coisa interessante. Tá? Você tem que começar a falar o que você está fazendo. Cara, acabei de entregar, acabei de fazer aqui um curso na Udemy aqui. Né? Acabei de fazer um curso aqui em Harvard. Ô, louco, professor, como é que faz? Ah, olha, vou dar uma dica para vocês. Essa daqui é a dica de hoje. Entra no LinkedIn, entra nos sites aí, cara. Tem o Raio, tem MIT, tem Harvard, tem Princeton. Cara, todas essas grandes universidades têm curso online, de graça. De graça. Pega um curso ali, cara, sei lá, de 20 horas, 40 horas. Sabe para quê? Para você gerar o quê? Visibilidade. Ah, mas eu fiz um curso Excel. Mas você fez em Harvard. As outras pessoas não fizeram. Você tem um diploma diferenciado de todo mundo, cara. Mas é online. E aí? Vale a mesma coisa. Hoje em dia vale a mesma coisa. Cara, isso é dica de ouro. Se colocar no teu LinkedIn isso daí, cara, é quase como... Putz, meu, é uma chancela para você subir para um outro nível. Que as pessoas gostam de conviver com pessoas que sempre estão ganhando. Pessoas vencedoras gostam de estar do lado de pessoas vencedoras. Começa a buscar teu time, tá? Posição não vem de volume de trabalho. Já comentei isso, ó. Vem da escolha do problema certo, vem do alinhamento das expectativas, vem da comunicação, isso é do impacto, e vem, né, da parte de proteger o resultado. Aqui é interessante, porque uma vez que você leve para o teu gestor algum projeto legal, cara, escolhe junto com ele. E aí você fala, pô, chefe, eu preciso de um projeto que me dê visibilidade, preciso de um projeto aqui que me dê autonomia, eu preciso de um projeto aqui que eu consiga, seja, andar entre as áreas transversais. Cara, isso é muito importante. Saia da sua bolha, da sua área. Começa a andar em áreas transversais para você começar a ser conhecido dentro da empresa. Né? Mas, lógico, andar e fazer dar resultado. Tá? Não é só andar dentro da empresa. Nem todo projeto vale sua reputação, porque tem algum projeto que ele suga a sua energia e é limitado. Né? Nossa energia é limitada e preciosa. Cara, isso daqui, tem pessoas que acham que não é, mas, cara, tem gente que chega do nosso lado e suga energia. Cara, dá um baixo astral, cara do céu. Saia longe desse tipo de gente. Saia longe daqueles projetos que também só, sabe, fica... O negócio se resolve, ele volta, resolve, volta. Cara, deixa pra trás ali, toca uma coisa diferente, busca uma coisa legal, busca uma coisa interessante, uma coisa que te anime dentro da empresa. Tá? Lógico, assim, nem todo mundo levanta todo dia animado. Mas se você tiver um objetivo, cara, muda totalmente, seja as tuas entregas. Tá? Isso daqui também é interessante. A reputação é acumulativa, não pontual. Então, aquela reputação que você está criando, isso dali você está plantando. Você plantou, e regou, né? Você deu um buster ali, né? Um alimento a mais, né? Deu uma albumina ali pro negócio. E aí vai estar regando o negócio todo dia, você está vendo o negócio crescer. E as coisas acontecem assim dentro de empresa. Você precisa plantar bons projetos, bons argumentos, boas pessoas para isso daí, seja virar ali na frente, uma colheita muito boa, que você possa escolher áreas que você vai trabalhar. Né? Eu lembro, assim, principalmente quando a gente é mais novo, bem isso que eu estava falando, a gente entrega muito. E fala, pô, mas eu queria trabalhar naquela outra área ali, coisa e tal. E às vezes aquela outra área, ela nem sabe do teu trabalho. Por isso que você ficar um pouco transversal, as pessoas começam a saber o que você faz, o que você entrega, para daí quando pintar uma vaga lá, a pessoa que está do lado dela fala, opa, eu quero esse cara aqui, eu quero essa pessoa aqui porque ela é importante.
Porque ela não somente executa, né? Ela também é estratégica. Ela tem uma posição aqui diferente. De todo mundo que carrega muito bem piano, mas eu preciso de um cara estratégico aqui, que olhe para os problemas que eu tenho, eu olho para as oportunidades que eu tenho e ele vai naquela que me traga mais resultado. Às vezes é fazer um pareta ali, sabe? Coisa assim, vai fazer um pareta e ver aonde está doendo mais. Projeto é maior de alavancar. Quando você tem um projeto, né, é a maior alavanca da sua carreira dentro da empresa. Até porque o projeto ele sempre traz algum retorno financeiro. Tá? E aqui eu acho bem interessante. Né? Corra desses projetos que não trazem nada financeiramente. Né? Traz ali. Olha, a equipe aqui estava extremamente motivada. Cara, passou 2 semanas, o pessoal já esqueceu. Agora, você trouxe um resultado de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 5 milhões, 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Cara, isso não tem motivação melhor. Né? O que você entregar, seja aquilo vai ficar perene, né, ao longo do tempo. Foi o Adas que fez, foi o Antônio que fez, foi a Maria que fez. Né? Então, o pessoal, o teu nome vai estar ali. Tá? E lógico, escolher errado custa anos de atraso. Anos de atraso. Por isso ficar enrolando naquele negócio. Então vamos lá. Ó. Por isso que escolher o primeiro passo é escolher certo. Então, nem todo projeto vale sua energia, né? Nem todo problema vale a sua reputação. Uma coisa bem importante, tá? Que eu falei ali atrás e vou amarrar aqui agora. Quando você tem um projeto, você amarra seja com um gestor, então o gestor, tá? Ele não vai querer cair. Então, se você estiver sozinho, ele vai deixar que você se afogue. Tá? Ele vai deixar, porque a reputação dele vale muito mais do que a dele. Né? Volta a falar, dentro da empresa não tem amigo. Né? Todo mundo ali é colega de trabalho. E o gestor mais ainda. O gestor, na verdade, o reflexo do trabalho dele é que se você moer na praia, lógico, né? Evidente que ele vai ter um pouco de em cima daquele reflexo. Mas tem gestor que vai jogar no teu rabo ali e segue a vida, né? Eu falo, não, o cara lá, meu, nem passou para mim e fez o negócio lá. Então, quer dizer, ele jogou tudo para você. Agora, quando você amarra com ele, quando você tem, seja essa amarração, de tipo, cara, você vai fazer comigo, você vai me dar apoio, então, se der algum BO, ele vai dar um jeito, né, vai virar ali 180 graus ali para o negócio voltar a dar certo. Ele baixa era para a gente ter 100 milhões de resultados, a gente teve 50, né, ele baixa a meta. Era para a gente implementar tudo até tal mês, ele fala, não, mas aqui tem que se implementar ao longo do tempo. Então, eles acham um jeito, sabe? Então, eles vêm com outras estratégias. Para quê? Porque eles sabem que ele não quer sujar o nome dele. Ele tem uma reputação. Então, você tem que estar amarrado. Tem que estar amarrado com esses caras. Tá? Porque se o negócio... A maioria das vezes dá certo, tá? Mas se der algum probleminha ali, eles... Todo mundo ajuda aqui. Todo mundo tá de mão dada aqui. Então, vai dar um jeito do negócio dar certo aí no final, tá? Lógico, daí você vai definir aqui o teu posicionamento em cima disso dali, né? E, lógico, o projeto aqui é de construção de posição, então dominância. Então você, tipo o jogo do War, né? Você está dominando o teu terreno, tá? Ou seja, aqui é o meu terreno e aqui eu mando. Né? Aqui eu tenho, seja todas as armas aqui, para que o que vem aqui eu consigo, seja fazer com que aconteça. Então existem alguns métodos que são comprovados, né? E esses métodos que são comprovados aqui, a gente tem que olhar um pouquinho o antes e o depois. Tá? O antes, tá? É o velho método que vocês conhecem ali de, cara, você fica testando, né, até o negócio dar certo. Então, assim, você tem que lembrar que a empresa não tem orçamento infinito e muito menos tempo. Até empresas multimilionárias ali, eles têm até um orçamento interessante. Mas o tempo é escasso para todas elas, porque todo mundo tem, seja 24 horas. Então, assim, não dá para a gente ir, seja no, né, acerto e erro, ficar ali testando o negócio até, acertei, então beleza, agora a gente já sabe como fazer. Não, não dá para ser assim, tá? Então, tem que ter um método. Tá? O método estruturado pode ser um DMake, tá? Eu acho o DMake bem interessante, porque você escolhe bem os seus projetos, você alinha com o teu chefe, você tem um impacto mensurável, porque o Define é aquela narrativa estruturada, é aquela narrativa, ou seja, o teu projeto ele tem cabeça, pé
né, ombros, ele tem um corpo montado. Tá? E depois das outras fases aqui, são outros tipos de análise que a gente vai fazer. Mas a definição é onde você vai proteger toda a tua reputação antes de você começar. Isso é muito importante. Tá? Dentro da metodologia do Fórmula dos 5 Passos, eu explico ele certinho assim, ó, todos os passos que a gente tem que ter para a gente não cair em projetos ou mesmo em oportunidades que não tragam resultado, principalmente estratégico dentro da empresa, né? O que eu preciso que vocês pensem, tá? Até a nossa próxima aula. Tá? Se você está construindo posição dentro da tua empresa, ou se você está mantendo a máquina funcionando, né? O dito cujo ali carregando o peão. Tá? Pensa, principalmente, se você, os últimos projetos que você fez, você comunicou de uma maneira assertiva, de uma maneira, vamos dizer assim, mais uma maneira mais, sabe, você não precisa ser aquela pessoa, né, que cheguei, mas você tem que ser aquela pessoa que, tipo assim, terminei, quero apresentar meu resultado, entendeu? Então, eu fiz, preciso apresentar meu resultado. Ah, não, entrega aqui, me faz o e-mail. Não, não, não. Cara, você não pode receber hoje? Não tem problema, amanhã a gente faz. Vou marcar uma reunião. Marque uma reunião com uma pessoas chaves que seja de 15 minutos para entregar resultado. Não envie mensagem, não envie Teams, não envie e-mail. Não, me envie aqui porque daí eu vou ler aqui, daí eu vejo se a gente marca essa reunião e questão. Cara, entrou no... Oh, boa, Maurício. Entrou no... se entrou no, assim, no normal. Hein? Fala, cara, não faça isso. Tá? Marque reunião para as pessoas, né? Saberem que você existe. Tá? Tá. Então, avalia lá. Então, os últimos projetos que você já fez nos últimos anos, você escolheu ou escolheram para você, tá? E se continuar assim, cara, aonde você vai estar daqui a 2, 5 e 10 anos? Qual que vai ser a tua posição? Isso daqui também, uma outra coisa que eu falo que é bem importante, tá? Tá, quando você entra na empresa, a empresa ela já sabe o que ela quer de você. Evidente que se você entrou com uma ideia ali de virar gestor, você falou na tua entrevista, tá? Ó, a entrevista é isso, 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 específico. Beleza, você falou na tua entrevista. Então ela vai desenhar um caminho para você, tá? E ela vai, ou seja, propor algumas coisas para você fazer. Ó, esse curso, não sei o quê, ela vai investir em você. Lembrar que a empresa não, assim, não é obrigação da empresa investir nada na gente, tá? Então a gente tem que fazer por nós mesmos. Né? Nunca dependa da empresa. Tá? Excelente. Obrigado, Maurício. É, uma coisa bem importante. Se a empresa faz isso, cara, faça você por você. Né? Escreva os seus planos, as suas metas para daqui a 2, 5 e 10 anos. Escreva, não pense, escreva. Escreva mesmo. E eu vou te falar algo bem sério. Deixa isso guardado. Se você for uma pessoa que escreveu de coração, né, de mente aberta e com gana mesmo, você vai ver que as coisas vão acontecer. Isso, isso é fato. Isso é fato. Né? As coisas na nossa vida, elas acontecem quando a gente escreve. Beleza? Gente, eu acho que foi bem interessante, tá, o que a gente falou, fez hoje aqui. Eu vou dar uma dica para vocês, tá? A gente, na próxima semana, tá? Vai ter um bônus aí. Quem ligado lá no nosso grupo lá, vai ter algo especial ali pro pessoal do grupo, tá? Então, quem não tá no grupo, entra no grupo, tá? A gente vai fazer algo bem interessante ali, para a gente se aproximar mais. Eu preciso entender melhor vocês, né? Seja as suas dificuldades, eu preciso ter uma conversa mais pessoal com vocês, porque essas reuniões aqui, elas são legais, mas é mais para massa, vamos colocar assim, tá? Esse compartilhamento. A ideia é mais a gente se aproximar, né? Eu entender realmente, né, como eu posso te ajudar, como eu posso fazer você se destravar para você conseguir alçar voos maiores. Então, fique ligado lá no grupo do WhatsApp, lá no nosso grupo VIP, vai ter informações ali, vai ter áudios e tudo mais. E na semana que vem a gente vai ter coisas legais, né, coisas especiais ali que vão ser interessantes. Beleza? Pessoal, agradeço muito vocês, tá, pela nossa aula de hoje.
Acho que foi interessante. Compartilhem, né? Compartilhem com seus colegas, né? Recomendem, entrem nos grupos. E é isso aí. Grande abraço. Até mais. Valeu, Yuri. Valeu, Thiago. Valeu, Maurício. Grande abraço para vocês.